sabe aquela coisa do julgamento mesmo e da crítica, eu estava nesse lugar. E aí eu conto que a primeira vez que eu botei o pé ali, né, e aí eu fui, quem já foi a Umbandas, enfim, deve saber que existe uma separação geográfica dentro de ambientes, né, de terreiro, que seria o espaço mágico, como eles dizem, né? Tem um espaço onde está o público e um espaço que às vezes é limitado por uma cordinha, às vezes não tem nada, só é ali. Aonde está acontecendo as incorporações, eu digo que a hora que eu pus o pé naquele ponto de energia, realmente tudo mudou na minha vida, e eu fui recebida por um preto velho, o pai Joaquim, que não me disse uma única palavra, mas eu fiquei 40 minutos sentada junto dele, ele simplesmente rezando os rezos do jeito dele, com cantos, e ali eu lavei a minha alma de séculos. Era como se eu chorasse dores que eu nem sabia que eu tinha. E ali começa a minha trajetória espiritual. Eu faço um estudo dentro da Umbanda, eu me desenvolvo dentro da Umbanda. Ali, principalmente, Vó Maria é a minha grande mestra. Ela desde sempre me diz, preste muita atenção em tudo o que vai sair da sua boca, que eu vou usar, né? Aqui você não trabalha, aqui ninguém está trabalhando. Aqui todos estão estudando. Por isso que a gente diz que quem trabalha aqui somos nós. E vocês estão tendo a oportunidade de aprender, porque os ouvidos mais perto da minha boca é o seu. Todos que sentarem à frente aqui para receber um conselho, um passe, estão vindo por ressonância a você, a sua dor, a sua... E aí ela falou, entenda a dor. Não é eu sou vítima do processo, perdi meu filho, o marido, o ex-marido. Não. Da sua dor, que são a sua arrogância, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua inveja, né? É disso que nós estamos tratando aqui. E assim foi, né? Então, ali começou uma escola, e ela também me dizia sempre, leia muito, eu perguntava o que eu vou ler, vai chegar para você as informações, e assim isso foi se estruturando. Nessa ocasião também, aí é todo um grupo, né, de espíritos ali que você vai entendendo, mas os mais presentes comigo sempre foi Vó Maria, que é um arquétipo, porque ela é uma mestra ascensionada, e a depender de onde ela se plasma para poder fazer um trabalho dela, ela vai aparecer de acordo com o que aquele grupo compreende. E o meu guardião, né, porteira, que vem muito nesse lugar de mostrar mesmo sua sombra, né? Cadê? O que é que você veio resolver aqui? E eu me lembro uma pergunta que eu fiz para ele, porque a partir daí, mas muito antes, eu sempre tive contato espiritual, mas como eu te disse, eu relegava isso, falava, não, isso é bobagem, não dava importância. A dor me fez olhar para isso. Mas eu sempre tive facilidade de ver espíritos, para mim sempre foi normal entrar num ambiente e ver o que ninguém estava vendo, né? As outras presenças, né? Tanto positivas quanto negativas, ou aquelas que queriam que eu visse, né? Por alguma razão. Ao ponto, inclusive, de auxiliar pessoas, né? Assim, porque, olha, pediram para eu te falar que você, né, tem uma pessoa que está precisando de ajuda em tal lugar, então se você puder. Mas para mim isso era natural desde criança. Mas a partir desse momento, dentro desse meu desenvolvimento, isso fica muito mais atávico e mais se expressa mais. Então eu costumo conversar com os guias hoje assim, né? Não é como eu estou conversando com você. Não é alguém que se apresenta com vestimentas, não, é um ser humano que já desencarnou e está vivendo uma outra dimensão, desenvolvendo um outro trabalho, mas em apoio e suporte ao nosso plano aqui, porque as dimensões estão acontecendo. E aí um dia, conversando com o porteiro, assim, plasmado mesmo, eu perguntei para ele, né, qual que é o teu trabalho aí, afinal? Tudo bem, você é meu guardião, já entendi que guardião não é para me proteger nesse sentido, não mexe comigo que eu não ando só. É no sentido realmente de ser aquele que me traz luz, a lucidez para eu entender aonde é que eu preciso, né, me responsabilizar pelos meus atos. Mas tudo bem, eu sei que você não fica full time aqui, que você tem outras funções. O que você faz aí onde você fica, afinal de contas? Aí ele falou, bom, primeira coisa que eu faço, eu sou babá das tuas sombras. Os guardiões funcionam exatamente assim, porque as tuas sombras é o que mais causa dano
para você e para todos aqueles que são emaranhados com você. Tudo aquilo que você já viveu em existências passadas, que você não deu conta de sanear, que ainda estão de alguma forma vivendo o pequeno ego, né, ainda estão prisioneiros daquele mental inferior, cheio de bagagem de vaidade, ira ou apegos, elas não sabem que elas morreram. E elas ficam aqui causando no inferno, se é que você quer chamar isso de inferno, porque é o teu. Então, o que a gente faz é organizar isso tudo na hora para o momento em que você começar a compreender, você poder reacoplar todo o teu conteúdo útil, porque tudo isso que você viveu foi aprendizagem. O que você não deu conta, que são essas emoções e sentimentos, por isso você está reencarnada, é o que você tem que tratar. Ao ir tratando, você vai reacoplando tudo isso a você, para você se tornar um só espírito. Então é isso que a gente faz, eu fico aqui de babá dessa situação. Lógico que ele não falou assim, tão delicado como eu estou falando, né? Porque ele é uma figura bem emblemática. Mas ele me trouxe muito essa consciência. Então eles vinham sempre falando, e eu vejo essas duas figuras muito nesse lugar, né? Fazendo esse processo sistêmico. A figura do pai e da mãe, né? Muito presente. E isso foi, né, se desenvolvendo mais, até que chegou um momento em que a Umbanda já não era um lugar que eu me identificava mais com aquilo que estava mesmo se apresentando para mim como possibilidade de levar a minha fala, né, o que eu tinha ali compreendido para o outro. Ali nesse momento também acesso, ou sou acessada, né, eu acho que eu fui acessada, que ele acorda, né, faz alguma coisa por uma outra consciência antiga, que é de Helena, em que fala para mim, olha, nós vamos terminar nossa obra, porque nós combinamos isso. E aí começa uma jornada, então, de me desconectar de religiões, porque não dava mais para você falar para todos ligado ou vinculado a alguma religião. Até porque as religiões também não traziam, não dão conta daquilo que é o que a gente fala hoje. E aí, como estava se formatando um método, vou chamar assim porque é mais fácil, um método que é novo porque a gente é disruptivo na hora que junta vários assuntos dentro de um tema só e transforma ele, né, metodologicamente num caminho. Mas de um ponto de vista do que o contém, do que ele é ancestral, ele é primordial, ele é algo que pertence a todos nós, porque como diria, né, Platão está no mundo das ideias, nós só coletamos essas informações, decodificamos, reunimos ela com o nosso conhecimento e estamos hoje transmitindo esse conhecimento para as pessoas através do que eu botei um nome, apometria sistêmica, por uma razão. Primeiro porque sim, a gente atua num campo da apometria, uma boa parte do conteúdo de conhecimento decodificado dela, sistêmico, porque a gente está falando de sistema o tempo todo, que a gente podia estar falando de teia, a gente podia estar falando de emaranhados, mas a gente está falando de um sistema que deu origem a tudo, né? Todos nós viemos de um pai e uma mãe. Aliás, deveria ser, né, em nome do pai, da mãe e do filho. É que as mulheres foram retiradas desse lugar, né? Por razões que a gente sabe. Mas, na verdade, todos nós viemos de um pai e uma mãe cósmicos universais e gerou Cristo, somos todos Cristo. Essa tríade, essa trindade é o que dá sentido para a vida, existência, vida como tudo, não só a nós, né? Mas isso, no momento exato em que a gente está na matéria, que a gente mergulha na matéria, a gente se sente não pertencente mais. E é isso que causa toda a desordem no amor. Um amor não romantizado, mas um amor que educa, o amor que gerou tudo, que gera infinitamente, né? Então, isso foi formatando esse método que é a apometria sistêmica. A apometria sistêmica é algo interessante, porque dentro dos tópicos, você falou aspectos bem interessantes que eu também vejo dessa forma, mas assim, tem pessoas no mundo espiritualista que não veem dessa forma. Eu também respeito, mas faz muito sentido essa questão das apresentações dos espíritos de determinadas formas que não são extremamente lacradas assim, desse jeito e ponto. Para mim faz muito sentido isso, até porque não teria sentido ser ipsis literis, né, ao arquétipo mencionado. Então isso já é algo interessante, que eu acredito que
Até aos poucos a gente vai ter uma sutilização maior em relação a isso, né? A segunda coisa é que quando você mergulha nesse processo da apometria e muitas vezes conversa com muitas pessoas, nós caímos nesse assunto karma, que é muitas vezes mal interpretado, né? E as pessoas acreditam que é algo doloroso, sofrido, obrigatório. E até fácil de compreender na teoria, quando a gente conversa com algumas figuras espiritualistas, que são de respeito também, e que dizem, olha, você pode optar por estar aqui ou não, você pode se libertar disso, mas não me parece ser tão fácil, porque nós estamos aqui, não é verdade? Aí a gente vai para lá, beleza, quero me libertar. Mas eu acredito que o ponto que você colocou que é interessantíssimo, é que o próprio sentimento, às vezes até culpa, vamos colocar assim, né, nos atrai novamente. Não é nem um processo de escolha, é uma atração, é um magnetismo que faz, não, eu vou ter que voltar ali para resolver essa parada. E aos poucos isso vai se utilizando, né?